E aí, gente, beleza? Eu aqui de novo e dessa vez eu trouxe mais um vídeo de cinemática vetorial. Dessa vez os exercícios de cinemática vetorial, porque a maioria das pessoas está querendo mesmo é ver vídeo de eu fazendo exercício, porque é mais fácil de entender. Eu já fiz o de explicação, então se você perdeu a explicação ou então se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, só você clicar nesse botão aqui. E aí você vai para a explicação. Se você não sabe alguma coisa de derivadas e precisa, porque nesse vídeo vai ter, você clica nesse botão aqui e aí você vai para o vídeo de derivadas, ok? Só clicar nesses botõezinhos aí. Então é o seguinte, eu trouxe aqui um exercício de uma apostila. Quem me conhece sabe qual apostila eu estou usando, e quem não me conhece só está assistindo esse vídeo pelo YouTube. Esse é um exercício que funciona bem porque ele resume praticamente tudo, certo? Ele vai até a letra F e a letra G. Depois eu vou passar uma letra G a mais que eu achei que é importante, que cai bastante nesse tipo de coisa. Então, começando aqui, ele fala o seguinte, que um móvel desloca-se segundo a equação horária R. Por falar nisso, aqui tem umas setinhas, ok? Porque são vetores. Então a equação horária R em função do tempo é igual a 5 vezes t ao quadrado mais 10. Isso em I, certo? Mais 10t ao quadrado em J. Ele fala que está no SI. SI é Sistema Internacional de Pesos e Medidas, ok? Então significa que a gente vai usar metros por segundos, metros, segundos. A gente vai ter que usar o sistema que eles usam, metros por segundo ao quadrado, ok? Então é o seguinte, ele pede o vetor posição nos instantes 0 e 10. É o seguinte, esse é o mais fácil, porque o vetor posição, a gente já sabe aqui da explicação, que é justamente R em função de t. Isso é o vetor posição. Se ele pede o vetor posição, a gente já tem. Só que ele pede nos instantes 0 e 10. Instante é justamente o tempo. Então o que a gente tem que fazer na letra A? Simplesmente substituir 0 e 10 nessa equação. Então a gente vai ter que o vetor posição para 0, tempo igual a 0, vai ser 5 vezes o 0 ao quadrado mais 10 em I mais 10 vezes o 0 ao quadrado em J, ok? Se a gente resolver isso tudo, a gente vai ter que o vetor posição para 0 vai ser igual a 10i, certo? Por que deu 10i? 0 ao quadrado dá 0 vezes 10, 0. Vezes o J também vai dar 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 5, 0. 0 mais 10, 10. 10i, ok? Então esse aqui já chama metade da resposta da A, que é o vetor posição para 0. Agora vamos achar o vetor posição para 10. Só a gente ir lá e substituir. 10 ao quadrado mais 10 em I mais 10 vezes 10 ao quadrado em J, ok? Então, a gente só tem que resolver isso. 10 ao quadrado vai dar 100 vezes 5, vai dar 500 mais 10, 510. Então, 510 em I, mais 10 ao quadrado vai dar 100 vezes 10, vai dar 1000. Então, 1000 em J, ok? Então, é isso aí. Isso tudo aqui no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, SI. Não se esqueçam de colocar SI, porque isso aqui é como se você estivesse falando qual é a unidade de medida dessa equação, ok? Então a resposta A a gente já tem. A gente achou o vetor posição no instante 0 e achou o vetor posição no instante 10. O que ele pedia? Vetor posição no instante 0 e 10. Então letra A, beleza. Agora que a gente resolveu a letra A, se quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo e copia, porque eu vou apagar isso. Apaguei. Então, a letra A já foi. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele pede o vetor deslocamento no intervalo de tempo entre 0 e 10. Mais uma vez, ele pediu o intervalo de 0 e 10. Só que dessa vez, ele não pediu a posição, ele pediu o deslocamento. Deslocamento, a gente sabe que é o ΔR, que é a diferença das posições. Agora uma coisa que eu queria mostrar aqui, uma coisa que inclusive a gente usou no outro vídeo, é o seguinte: quando a gente tem aqui uma trajetória qualquer,
Então a gente vai ter uma trajetória qualquer, a gente vai ter dois vetores posições, no caso o nosso era o 0 e 10. Então a gente vai ter o seguinte, que sai da origem, a gente vai ter o vetor posição para 10 e o vetor depois de 10 segundos, né? A gente vai ter o vetor posição para 0. Opa, isso aqui não é o vetor posição para 0. O vetor posição para 0 está aqui, certo? Isso é uma construçãozinha básica de... Isso daí você não precisa se preocupar muito agora. É só uma construçãozinha básica aqui para a gente saber o que está acontecendo. Então, isso daqui vai ter 10 e aqui vai ter 510, ok? E aqui vai ter uma outra resultante aqui, que vai ser justamente o nosso ΔR. Lembram-se? Então, lembrando do vídeo da explicação, eu vou apagar isso aqui. O que a gente quer é esse ΔR. Ele não é a posição, mas ele é sim uma diferença das posições. Então, o ΔR vai ser a diferença entre R de 10 menos o R de 0. Ok? R de 10 e R de 0 a gente já sabe, a gente descobriu anteriormente no exercício que a gente tinha. O R de 10 a gente vai ter sendo isso aqui, R de 10 igual a 510i mais 1000 jotas. Isso aqui a gente acabou de descobrir na letra A. E o R de 0 vai ser justamente R de 0 vai ser igual a 10i mais 0j, certo? Naquela hora a gente tinha colocado só 10i, o j cancelável, mas como agora a gente vai precisar fazer aqui uma subtração, eu vou colocar o j mesmo que ele seja 0, ok? Eu só não vou colocar o z porque o z não tem nenhum dos dois, tá? Então esse menos aqui eu vou jogar para cá, para a gente poder fazer de um jeito mais fácil, que é através do sistema. Se você quisesse fazer por extenso mesmo, poderia, mas eu acho que o sistema é mais fácil. Então o nosso ΔR, que vai de 0 até 10, de 0 para 10, vai ser 500i menos 10, vai ser 500i, certo? 510 menos 10, 500. 1000 menos 0 vai dar 1000, então 1000 jotas. A gente vai ter que o nosso vetor deslocamento nesse intervalo vai ser 500i mais 1000 jotas. Com isso a gente já termina a letra B. Vamos dar aqui um check na letra B. Beleza. Então se você quiser copiar, copie agora, porque eu vou apagar isso aqui também. Apaguei. Então é o seguinte. O vetor velocidade média no intervalo entre 0 e 10, ele pede na letra C. Ele pede vetor velocidade média, certo? Então a gente já sabe da explicação que velocidade média vai ser o ΔR sobre o ΔT. ΔR a gente não tem, mas ele pediu no deslocamento entre 0 e 10, e a gente tem o ΔR entre 0 e 10. Foi o que a gente acabou de achar na letra B. O ΔR entre 0 e 10 a gente acabou de achar na letra B, que era 500i mais 1000 jotas, certo? Entre 0 e 10. E a gente quer saber a velocidade média. Então a gente já tem o nosso ΔR. Agora a gente precisa achar o nosso ΔT. ΔT significa variação de tempo. Então ele vai de um tempo até o outro. Ele diz que é entre os instantes 0 e 10. Então ele vai de 0 até 10. Quantos segundos passam contando de 0 até 10? Se você for contar, vai dar 10 segundos, certo? Então, a nossa variação de tempo a gente já tem do próprio exercício, que são 10 segundos. O que a gente tem que fazer? Velocidade média vai ser ΔR 500i mais 1000 jotas dividido por 10, ok? A gente vai ter aqui que a velocidade média vai ser justamente 50i mais 100 J. Beleza. Isso aqui é a nossa velocidade média de 0 até 10. A gente acabou de terminar mais um. Então vou dar aqui um check na letra C e vamos para a letra D. Se você quiser copiar, dá uma pausa no vídeo e copia, porque eu vou apagar. Então, apagando. Na letra D, ele pede o vetor velocidade em função do tempo.
A gente achou a velocidade média, só que agora ele quer a velocidade em função do tempo, ou seja, ele quer uma velocidade instantânea, certo? Então a nossa velocidade instantânea, como a gente já sabe das explicações, vai ser justamente o vetor posição derivado. Então você tem que derivar o vetor posição para achar o vetor velocidade instantânea. Nosso vetor posição, a gente já descobriu, ele pediu no mesmo intervalo, certo? Então não tem problema. Ou melhor, nesse aqui ele nem pediu intervalo. Nosso vetor posição ele já dá no próprio exercício. Então o nosso vetor posição, ele fala que é o seguinte: 5 vezes t ao quadrado mais 10 em i mais 10t ao quadrado em j. Ele dá isso aqui no próprio enunciado, ó, aqui no cantinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só vai pegar esse r aqui e vai derivar ele. Deriva, certo? Derivando esse r, a gente vai encontrar o nosso vetor velocidade instantânea. Então vamos lá derivar. 5t ao quadrado derivando vai dar 10ti, certo? O 10 derivando vai dar 0, então a gente nem coloca aqui. Mais 10t ao quadrado derivando vai dar 20tj. Isso dentro do Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Nunca se esqueça para todas as equações aqui, tá? Então a gente achou nosso vetor velocidade instantânea somente derivando. A gente nem gasta tanto tempo para fazer velocidade instantânea, é uma coisa muito rápida. Então se você não sabe derivar, eu aconselho que você procure saber, procure em livros, na internet mesmo. Se você quiser ver meu vídeo aqui, você pode clicar nesse botão azul que você vai para lá. E é isso aí, gente. Eu acho que você tem que saber derivada para poder entender isso. Então, se você quiser copiar, pode copiar que eu vou apagar. Dá um pause aí. Apaguei. Então agora vamos dar um check aqui em D e vamos para a letra E. Na letra E, ele pede o vetor da aceleração média no intervalo entre 0 e 10. Então se ele pede a aceleração média, a gente vai ter aqui a nossa formulazinha da aceleração média. Ele fala no intervalo entre 0 e 10, certo? Nosso vetor de aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. V agora é um vetor, nunca se esqueça. ΔV a gente sabe que é uma variação, então vai ser o V final, que vai ser o V de 10, menos o V inicial, que é o V de 0. Isso tudo sobre o tempo, que a gente já sabe que são 10 segundos, ok? Então, a gente já tem o V de 10 e o V de 0? Não, a gente não tem. A gente tem a fórmula da velocidade instantânea, que a gente acabou de descobrir. Nossa fórmula da velocidade instantânea dizia que a velocidade vai ser igual a 10t em i mais 20t em j, certo? Se a gente quer o vetor da velocidade instantânea em 10, a gente só vai substituir aqui. Então o vetor em 10 segundos aqui vai ser 10 vezes 10 em i mais 20 vezes 10 em j, certo? A gente resolve isso tudo e vai descobrir que o vetor da velocidade em 10 vai ser justamente 100i mais 200j. Então a gente descobriu já esse aqui. Agora a gente precisa descobrir o vetor da velocidade no instante zero, que é esse aqui. A gente só vai substituir. Vai ficar aqui 10 vezes 0 em i mais 20 vezes 0 em j, certo? A gente vai ter que o vetor da velocidade instantânea em 0 vai ser 0. Então a gente já tem isso e isso. Agora a gente precisa achar a nossa aceleração média. Eu vou apagar aqui. Não vou nem apagar, vou fazer aqui no canto para não ter que apagar uma parte do próprio exercício. Então a nossa aceleração média vai ser igual a um menos o outro. A gente tem que a nossa velocidade para 10 era 100i mais 200j, certo? E a gente precisa fazer isso menos nosso vetor em instante zero. Nosso vetor em instante zero deu zero também, como resultado final aqui, ó. Então a gente só coloca um zero ali, nem vai fazer diferença, né? A gente não vai precisar para nada. Isso tudo dividido por 10. Agora sim eu vou ter que apagar para conseguir um espacinho aqui para terminar o exercício.
Então é o seguinte, a gente vai fazer 100i mais 200j menos 0 dividido por 10. Isso daqui vai dar que a nossa aceleração média é 10i. Nossa aceleração média entre o instante 0 e 10 vai ser 10i mais 20j dentro do Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Com isso a gente termina nossa aceleração média. Vamos dar mais um check aqui em E e vamos para o último, que é o F. Na verdade é o penúltimo, porque eu ainda vou passar um G que não tem no exercício, mas que eu acho muito importante a gente estar sabendo a fazer já também. Então, agora o F, ele pede o seguinte, ele pede o vetor aceleração média no intervalo entre 0 e 10. Opa, o F, aliás, aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo é diferente da aceleração média, porque a aceleração em função do tempo vai ser a aceleração instantânea. Então ele quer a aceleração instantânea, que a gente já sabe que vai ser o vetor velocidade derivado, certo? Então o vetor velocidade instantânea, a gente tinha lá que era 10t i mais 20t em j, certo? Se a gente vir aqui e derivar isso, deriva, a gente vai ter a nossa aceleração instantânea. 10t derivado vai ficar 10. 20t derivado vai ficar 20. Então a gente já tem que a nossa aceleração instantânea são 10i mais 20 dentro do Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Com isso a gente termina o exercício inteiro. Se você soubesse fazer isso que eu fiz, e agora você já sabe porque você viu o exercício, você tiraria um 10 em qualquer prova que você tivesse sobre isso, certo? Só que aqui teve uma coisa que ele não pediu e que eu acho muito importante, porque tem bastante nos exercícios. Então vou colocar aqui uma letra G, e nessa letra G eu vou te pedir a equação da trajetória. Equação da trajetória. Como assim trajetória? O que é essa trajetória? É o seguinte, ele fala que um móvel desloca-se em uma equação horária. Então quando ele dava aqui pra gente, eu vou colocar aqui um negocinho aqui pra gente entender. Quando ele dava esse R, ele dizia o seguinte, esse R sai da origem e vai até um ponto determinado. Esse ponto determinado é definido pelo I e pelo J. E pelo K também, mas nesse caso não tem o K. Então, é o seguinte, a gente vai ter também, quando era a gente tem um outro R aqui que também sai da origem e vai para um outro ponto, certo? E ele aqui vai ter entre os dois nosso vetor deslocamento, certo? Que é o nosso vetor deslocamento. Só que o que acontece? Isso daqui são posições e um deslocamento de um lugar assim até o outro, certo? Então o que ele quer saber? Ele quer saber justamente uma trajetória. É o seguinte, a gente já tinha trajetória, a gente só estava achando pontos e lugares de um lado até outro. Agora ele quer uma equação que, se você jogar lá números, vai dar essa trajetória aqui completa, certo? Uma equação que defina a trajetória, por assim dizer. Então isso é a equação da trajetória. Lembra quando você fazia na escola mesmo, que pegava lá uma fórmula, e aí se você tentasse colocar números em x e em y nessa fórmula, você ia ter uma trajetória? Se tivesse ao quadrado ia ser uma curva, se fosse do primeiro grau ia ser uma reta. Então isso é uma trajetória, certo? Só que agora a gente está falando fisicamente, né? Então é uma trajetória mesmo. Então, para achar a equação de trajetória, a gente sempre vai tentar fazer o seguinte, achar em x e em y. A gente sempre tem que transformar em x em y. Então a gente vai partir aqui de um local que a gente já tem, que é o R, que é justamente nossa posição, que vai ser 5t ao quadrado mais 10 em i mais 10t ao quadrado em j, certo? Da nossa explicaçãozinha, que eu acho que a que eu acabei de dar mesmo, já fala um pouco disso. A gente tem esse R, ele sai da origem e vai até determinado ponto. Nesse ponto, como a gente determina esse ponto? A gente vai pegar uma altura em y e uma altura em j, ou em y e em x. Só que é o seguinte, a gente não tem y, não tem x, não tem nada nessa equação. Por quê? Porque o i e o j, eles só estão aqui no meio para representar onde cada coisa vai estar.
Então aqui a gente tem y e x. O y a gente também vai chamar de i, certo? É diferente, mas é só um jeito de vocês entenderem. E o x a gente vai chamar de j. A diferença é que o i e o j serve para te falar onde está cada coisa. Então, em i está uma coisa e em j está em outra. Ou seja, em i está essa coisa e em j está essa. Isso significa que em y tem isso e em x tem isso. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Para transformar isso aqui em uma equação de x e y, a gente vai pegar que y é igual ao 5t ao quadrado mais 10 e o x é igual ao 10t ao quadrado. Agora você já pode até esquecer essa equação aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A equação da trajetória, ela não pode ter tempo, ela só vai ter x e y. Como a gente vai fazer para tirar esse tempo? A gente podia fazer esse sistema, podia fazer vários jeitos, mas eu vou fazer um jeito aqui que você vai anular o tempo. Ou seja, você vai isolar esse tempo aqui. Isolando o tempo aqui para o y. Pera aí, gente, eu cometi um pequeno engano. Esse aqui vai ser o x e esse aqui vai ser o y. É o contrário. O j, ele na verdade, ele não é o x. O j, ele é o y. E o x que é o i, tá? Então perdoa aí, mas vai ser a mesma coisa de qualquer jeito, tá? Então isolando isso aqui, a gente vai ter que t ao quadrado, isolando o t ao quadrado, vai ser 10 ou x menos 10. Isso tudo dividido por 5. Eu só isolei o t ao quadrado. Aqui eu também vou isolar. Então o t ao quadrado vai ser o y dividido por 10. Certo? Eu passei o 10 para lá dividindo e tudo mais. Só isolei. Tomara que vocês não tenham ficado confusos com essa coisa que eu confundi aqui do x e do y, mas é só você saber que o x ele sempre vai ser em relação a i e o y sempre vai ser em relação a j, tá? Um aponta o outro, tá? Em outras palavras. Então aqui continuando, a gente já tem que t ao quadrado vai ser x menos 10 dividido por 5 e t ao quadrado vai ser y dividido por 10. T ao quadrado é a mesma coisa que t ao quadrado, né? Então a gente sabe que x menos 10 dividido por 5 vai ser igual ao y dividido por 10. São coisas idênticas. Então eu vou apagar aqui porque a gente já pode terminar o exercício de vez. Passar isso aqui para cima, a gente vai ter o seguinte. A gente só vai resolver isso aqui e isolar um dos dois. Então primeiro vamos isolar y. A gente passa primeiro o 10 para lá multiplicando e o 5 para cá multiplicando também. A gente vai ter que 10x menos 100 é igual a 5y. Y vai ser igual a 10x menos 100 dividido por 5. Y vai ser igual a 2x menos 20. Então isso aqui a gente já termina. Isso aqui já é a equação da nossa trajetória. Só que a gente pode achar tanto para y quanto para x. Então para x a gente vai isolar o x em vez de isolar o y. Então a gente vai ter, passa todos para lá e para cá, a gente vai ter isso. E aí em vez de isolar o y, a gente vai isolar o x. E vai ficar que x é igual a meio y mais 10. É a mesma equação, só que eu isolei, em uma eu isolei o y e na outra eu isolei o x. Pode ser qualquer uma das duas. Na dúvida, coloca as duas quando você estiver fazendo uma prova, um concurso. Então com isso a gente termina. Essa é a parte de cinemática vetorial, gente. Talvez exista mais coisa de cinemática vetorial, mas eu passei o principal dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar uma olhada nas outras explicações e tudo mais se você não viu. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, por favor. Ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscreve no meu canal para receber todas as notícias. Se sair um vídeo novo, vai sair lá no seu YouTube um aviso que saiu um vídeo novo meu. E se você gostou mesmo desse vídeo, mas se você gostou mesmo, você vai em adicionar a favoritos. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado apesar de 25 minutos de vídeo. E é isso aí, tchau tchau, fui!